se ver também, tá? Fique à vontade. Quem não quiser também. A gente quis fazer nesse método, né, Gisele? Assim, Isso. pelo Google Meet, exatamente para que a gente pudesse ver as pessoas, para não ficar uma coisa assim, só a gente fala e a gente nem sabe para quem a gente está falando, né? Que é o que acontece às vezes. Então, eu vou começar, pode ser, Gisele? Pode, por favor. Tá. Então, o que eu vou falar aqui para vocês tem muito a ver. Daqui a pouco eu vou tentar botar os slides, ainda tem uns slides aqui que eu fiz, mas eu vou fazer eu me empolguei num dia aí com a Gisele, conversando com a Gisele, escrevi um textinho antes de introdução. Mas antes eu vou dizer que quando eu fui sair para o doutorado, né? Gente, a Gisele já me apresentou, né? Eu sou professora de filosofia do campus, mas estou afastada. Algumas pessoas aqui me conhecem, como a Giovana, que eu já vi aqui, mas outros eu acredito que não. Então, assim, eu estou afastada desde 2017. E aí, dentro do doutorado, eu conheci algumas teorias, né, estudando, e uma delas que foi, inclusive, pautada pelo meu orientador, né, assim, foi o ecofeminismo. Porque eu queria, o que me motivou a fazer o doutorado foi exatamente estudar algo relacionado à ética ambiental. E na ideia de procurar teorias, procurar construções sobre eu também queria relacionar com mulheres, sabe? Eu queria relacionar com o feminismo, porque também era algo que me motivava, assim, que eu estudava, de certo, não tanto, mas como agora, mas eu tinha certa aproximação. E aí ele me apresentou o ecofeminismo, né? E o ecofeminismo são vários, não só um modelo de ecofeminismo, né? Assim como os feminismos, né? Que a gente hoje vê que não só um modelo hegemônico de feminismo, que surgiu lá na Europa, na década de 60, na primeira onda, né? Não, a gente tem vários feminismos. E o ecofeminismo também, que é muito pautado de acordo com a realidade das mulheres que o escrevem, né? De suas realidades. Ele é um movimento teórico e de praxis também, assim. E até isso eu vou falar, porque a gente vive tanto em dualismos, né? Hierarquias, que até a gente pensa, às vezes, como uma teoria, como afastada, muitas vezes, de uma realidade, né, como um movimento político, social. Então, o ecofeminismo, ele quer retomar isso também, de mostrar, gente, a gente tem... Não adianta ficar só teorizando aí, ficar uma coisa só da academia, e não ter um sentido real, concreto, né? E é isso, né? E a primeira coisa que eu trago para vocês é falar um pouco desse processo que a gente teve de colonização, que a Gisele eu acho que vai aprofundar mais, mas antes de mostrar para vocês o que é essa perspectiva ecofeminista, né, de falar que, aí eu vou ler aqui um pouquinho do texto, né, então, assim, o nosso processo de colonização, ele se manifesta, né, ainda de diversas formas, seja ela pelo saber, seja ela pelo poder, pelo ser, como diz Aníbal Quijano, mas inclusive pelo gênero, pautado por Maria Lugones, e pela racialização também, né? E sempre pautada nessa ideia de uma lógica do homem branco e do que podemos hoje até chamar como branquitude, né? Sempre assim, todo o conhecimento foi muito centrado a partir disso, inclusive as opressões, as violências, né? E dentro dessa lógica, que agora está sendo colocada exatamente para ser rompida, né? Porque ela tem se impregnado, ela ainda está assim na nossa forma de conhecer, de viver, se relacionar, desse conhecimento que muitas vezes é eurocentrado, menosprezando tudo que não fosse pautado lá. Então, assim, e esse conhecimento, né, esse conhecimento que a gente diz como hegemônico, ele determinou para a gente sempre o que era arte, que é, na verdade, qual corpo deveríamos ter, né? Que corpo deve passar, né? Qual corpo que é colocado, que é pautado na sociedade, como devemos amar, quem devemos amar. Isso também se reproduz para a nossa espiritualidade. Quanto pessoas ou mesmo seres não humanos, e eu incluo plantas, bichos, rios, que não se incluem nesse padrão também,
iam ficando à margem desse centro, sendo desprezados, sendo inferiorizados, sendo destruídos, os saberes desqualificados e apagados, os corpos objetificados, tendo que se relacionar também dentro de um padrão heteronormativo, dentro de uma monogamia compulsória, violenta, e até o afeto, a forma da gente sentir afeto também, ela foi colonizada, né? O afeto, ele colonizada e capitalizada, né? Porque agora o afeto também ele é comercializado. Então, isso provocou inúmeras hierarquias de valores, dentro de como a gente deve viver. E tudo isso sempre definido a partir desse centro. Aí isso vai definir na gente o que? Nos nossos desejos, no nosso consumo, na nossa educação, inclusive nas formas que as instituições públicas foram erguidas, e o pior, assim, o pior que eu falo, porque no nosso tempo, né? Que a gente não tem tempo mais para contemplar, a gente não tem tempo mais para... O nosso tempo, ele foi tão colonizado que agora a gente passa a viver a partir desse tempo colonial, né? Das horas, de contar o tempo ele tá aí para controlar tudo que a gente tem que sempre estar nessa lógica. Então, tudo isso daí que eu tô falando para vocês, né? Aí tem mais questões claro, que eu vou colocando, que antes de nascer, inclusive, até as cores, né, já são definidas por sexo. E tudo esse padrão vai estar como uma das filósofas ecofeministas que eu vou trazer aqui, indiana, a Vandana Shiva, vai definir como monocultura da mente. Assim como as sementes que hoje elas estão sendo vendidas, monopolizadas por grandes indústrias, né? Os saberes também foram monopolizados, fragmentados, reduzidos, e a gente acaba que ficou só tendo acesso a um tipo de conhecimento. As outras formas eram sempre inferiorizadas, descartadas. E aí vocês me perguntam, mas o que isso tem a ver com o ecofeminismo? Então, gente, com o processo de colonização e modernidade, né, a natureza, ela vai passar a cada vez mais servir de ferramenta para a ciência, para a indústria, para a produção, e servindo a essas necessidades que são criadas agora por esse toda vez que eu falar para vocês de ser humano ou de homem, a gente vai fazer destacar o homem branco, que foi assim como se tem sido, considerando todos esses aspectos, sabe, que tem estado lá em cima, assim, de todas essas opressões, né? Então, assim, grande parte dos conflitos e dos crimes ambientais na América Latina tem a ver com esses interesses desse processo colonial, que vai se manifestar ainda tanto na economia, tanto com a relação com a que a gente tem com a natureza, a apropriação dos recursos naturais, do gênero, da sexualidade, do conhecimento. Então, a gente pensa que, às vezes, é uma coisa que se apropria só de uma terra, ou das sementes, ou do como está acontecendo no Pantanal, para devastação lá para fazer pasto para boi, para plantar soja, mas não, vai além, sabe? Vai além, porque isso dita muitas vezes as formas como a gente vai se relacionar, o que a gente vai consumir. Isso vai controlar toda a nossa forma de viver, de pensar, certo? O que a gente vai querer. É um padrão mesmo, é como se fosse... É uma forma de colonizar mesmo, de controle. É uma forma de controle. É controlar para se ter poder sobre você e determinar o que você vai usar, o que você vai vestir. Então, essa colonização ainda que a gente passa, ela tem como alvo, sim, a exploração da natureza, e assim como a negação dos povos originários que estavam anteriormente aqui nessas terras, e de forma a rejeitar todos os conhecimentos, suas tradições, suas práticas. E além da natureza, essa violência, ela vai se ampliar para as mulheres, né? Que na ordem hierárquica desse sistema, ela passa não tanto a ter o corpo como o trabalho sempre marginalizado nessa lógica. Inclusive, assim, suas práticas sendo subalternizadas, né? Então, assim, como se
assim, como se considerasse todas as suas atividades como algo, como atividades reprodutivas, ou seja, que dentro do sistema passa a não ter o devido valor, entendeu? Sempre pautado numa lógica, assim, do sistema patriarcal, assim, que é um conceito muito pautado dentro dos feminismos. Então, assim, aí eu vou trazer para vocês agora, vou tentar colocar aqui. E aí, né, os ecofeminismos, né, que eu vou trazer, eles tentam mostrar que tanto a natureza quanto a mulher, ela tem a mesma origem das violências, entendeu? É sempre pautado por conta desse sistema, né, de desvalorização, de inferiorização hierárquica de conhecimentos, de práticas, de não considerar, e isso vai ficando sempre a desfrute, né, do capital, certo? É mais ou menos isso. Aí eu vou colocar aqui, tentar fazer essa proeza de colocar esses slides. Deixa eu ver se tá dando certo, Gisele, aí. Eu não estou vendo nada. Agora, Tá aparecendo? tá aparecendo. Você só tem que botar em modo de exibição. Vai ficar maior. Modo de exibição. Não ficou ainda, não? Não, não tá em modo de exibição, não. Ah, tá aqui, achei. Agora foi? Foi. Ah, que bom. Mas não tá aparecendo para mim, tá aparecendo só para vocês, né? Só pra gente, só aparece pra gente. Você Tá. não consegue acompanhar por aqui, não, só a gente. Tá bom. Então, gente, o que é o ecofeminismo, né? Para vocês entenderem de uma forma resumida, que não é o que eu quero que vocês foquem, na verdade. Eu quero que vocês foquem nos problemas, na crítica que o ecofeminismo vai trazer. Então, assim, propor uma análise crítica sobre a subordinação das mulheres e seu vínculo com a destruição da natureza, de forma a detectar as opressões coloniais, patriarcais e neoliberais. E os ecofeminismos, em comum, o que os liga, né, assim, o que os une, é a crítica a esse paradigma da modernidade, questionar os conhecimentos e práticas que hierarquizam e dividem os sujeitos, assim como a própria natureza, e esses padrões de reprodução da dominação, né, os trabalhos que são reprodutivos, não reprodutivos. Eu coloquei assim de uma forma a tentar entender, porque eu não vou aqui colocar quais são os tipos de ecofeminismo e tal, eu só quero que vocês entendam a principal crítica pautada pelo ecofeminismo aqui. Inclusive, quando eu falo de educação ambiental, não estou falando especificamente da disciplina educação ambiental, para deixar claro, eu estou querendo pensar primeiro que a gente foi dividido, né? A gente não tem uma relação com a natureza, a gente perdeu esse contato com a natureza. A gente não pensa como fazendo parte da natureza. A gente não pensa fazendo parte da terra. A gente sempre foi educada a entender que nós estamos acima disso, né? Assim como se uma relação totalmente de hierarquia, né? E a terra, a natureza está lá para nos servir, né? Então, assim, a primeira crítica aí pautada pelo ecofeminismo, a gente perdeu essa relação nesse processo de modernidade, de colonização, a gente perdeu, a gente foi colocado sempre em processo de exploradores, né, em relação à natureza. Exploradores. E aí, os principais dualismos que o ecofeminismo vai apontar é esse, que o masculino, o feminino, a mente, o corpo, né, civilizado, primitivo, humano, natureza. Mas não fica só aqui. Esses dualismos que são pautados no sentido de hierarquia, né? O masculino como sempre como acima do feminino, né? Porque quando se instala esse modelo de colonização, é sempre pautado de uma lógica de que um tem que ser superior ao outro, e o outro
por conta disso, acaba sendo inferiorizado, né? Sendo desconsiderado, sendo apagado, sendo invisibilizado. Então, assim, a gente vai ter o masculino, feminino, né? Como eu já falei, a mente, muitas vezes considerada superior, e aí, muitas vezes, homens, né, vão ficar nessa ideia da mente, né, que fica o homem o poder de entrar na política, de cuidar de atividades relacionadas à razão, né, então, assim, e a mulher sempre relacionada ao corpo, ao cuidado, às atividades de cuidado, e desconsidera esse processo como processos políticos mesmo, assim, sociais, de parar e pensar isso é muitas vezes colocado de uma forma essencializada, sabe? Que é como se isso determinante, na verdade. Eu acho que a palavra certa é essa, determinante. Como se isso determinasse o que era o homem e como se isso determinasse o que é a mulher, entendeu? E isso se reproduz de outras formas, né? Aí vem a ideia do civilizado, né? Porque o civilizado é o europeu, né? A ideia da Europa, e o primitivo é a gente não tem condições de cuidar da natureza, a gente não tem condições de escolher nossos, de pensar politicamente, de pensar racionalmente, então a gente sempre teve uma postura inferiorizada, invisibilizada, a gente tem, e aí eu vou falar mais um pouco quando eu estiver falando sobre a questão ambiental mesmo, a educação ambiental. A ideia do humano na natureza, né, o humano acima da natureza, né, a gente sempre passa pensando nessa lógica de ter ela como para nos servir, né, e aí a gente pode até aumentar esse número aqui de dualismos quando a gente traz especificamente local, né, no Brasil, a gente pode colocar campo-cidade, a gente pode pensar nos processos de racialização que tivemos no Brasil. Então, a gente pode pensar que a mulher branca, a mulher negra, a mulher indígena. Então, a gente pode pensar que esses dualismos, eles vão operando de diversas maneiras, entendeu? E que vão separando, e que vão oprimindo, e que vão violentando, entendeu? E isso vai repercutir na educação, na forma da gente se relacionar, como eu disse inicialmente. E vocês podem até dar outros exemplos aí, porque eu estou tentando trazer também para a gente discutir durante o tempo. E aí eu botei alguns exemplos, né, porque pensar em ecologia e feminismo juntos, né, que é o que eu tenho tentado fazer. Aí eu tô só uma coisa assim que acontece no nosso Brasil diário, né, a questão das mulheres serem violentadas. Eu vi até hoje uma notícia que parece que aumentou a cada 11 minutos, eu não estou lembrada, gente, tempo. Uma mulher está sendo violentada no Brasil, aumentou, sabe? E por conta da pandemia. Não era de ficar nem surpresas, né, gente? E considerando o contexto que a gente está, e considerando todas essas feridas coloniais que a gente carrega, né? E a questão dos agrotóxicos, todas essas notícias eu peguei mais do ano passado, sabe? Assassinato de indígenas, lideranças indígenas no campo, né, e também de lideranças ambientais como um todo. O Brasil, como sempre, matando sempre mais LGBTQIs, mulheres, pessoas negras, mulheres com a renda sempre... A equiparidade ainda não chegou no Brasil. Então, assim, o Brasil é um dos maiores países com índice de concentração de terra. Aqui eu só botei algo assim só para ilustrar, mas assim, a gente traz, e com relação à questão ambiental, a gente pode, desde que o último governo está no poder, a gente teve no ano passado, só no ano passado, as queimadas na Amazônia, o derramamento de óleo, né, no Nordeste, a questão da Samarco, né, no ano passado, em Brumadinho, se eu não me engano, posso estar mais especificamente em Brumadinho. Então, a gente tem vários aspectos e aí onde entra a questão do feminismo. Porque as mulheres, por conta de toda essa questão de opressão, de estarem à frente de atividades do cuidado, as mulheres vão também sofrer muito quando acontece algum crime ambiental, por exemplo.
porque às vezes elas vão ter que, vai duplicar, assim, o número de atividades delas, né, e de cuidados, né, duplica. As mulheres podem sofrer por conta do por conta dos hormônios também, do endocrinológico, disruptores. Agora eu não estou conseguindo lembrar o nome do termo, mas por conta do processo endócrino, né, elas acumulam, né, digamos assim, veneno, como os agrotóxicos, elas acumulam produtos, às vezes, de limpeza, então aquilo ali traz mais consequências para a saúde da mulher. Também tem, não é meu estudo, mas também tem a questão da saúde mental também, que afeta. Então, assim, gente, tudo isso vai repercutir mais nas mulheres, fora que a questão mesmo da violência, né, enfrentada muitas vezes dentro de casa e fora dela também. É isso. E aí, né, não só, além disso, apesar das mulheres também estarem sofrendo, né, as mulheres também assumem o protagonismo. Só que esse protagonismo muitas vezes não é colocado, não é visibilizado. Então, as mulheres estão à frente quando, por exemplo, das questões da Samarco, da Vale, do crime da Samarco e da Vale, as mulheres estavam à frente hoje, após a tragédia, elas se organizaram. A gente tem a Marcha das Margaridas, que a Gisele vai falar um pouco mais, e no ano passado teve a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, junto com a Marcha das Margaridas, inclusive eu estava lá, e assim, isso é uma forma de também construir, né, de ser uma luta com relação que elas não só estão lutando por um país, como aqui está colocado no cartaz, como um país sem violência, sem pautando também pela igualdade, mas também pela proteção à terra, pela proteção à natureza, pela proteção das sementes crioulas. Então, assim, a gente vê como é colocado também, até tem no cartaz aqui, defesa do corpo, do território, e pela manutenção dos seus saberes, né, do seu conhecimento. E é isso, né? Assim, é uma forma de tentar mostrar para vocês a relação que eu trago, que eu tenho tentado fazer entre pensar a ecologia e pensar o feminismo, né? E aí vamos para a parte aqui que vocês podem me ajudar, principalmente quem for da área de meio ambiente, ou quem já ministrou algo de meio ambiente. Como eu já disse no início, não estou fazendo uma crítica especificamente à disciplina, mas é todo o currículo da gente, de educação mesmo, todo o currículo da escola, que é muitas vezes pautado em teorias que reproduzem dualismos, né? Que continuam a manter essa lógica, na verdade. E aí eu trago aqui para dialogar, né, a Shiva, a Puleio, a Alicia Puleio, e a Marcia Kiel, que elas colocam, assim, elas apresentam algumas críticas a algumas teorias éticas e ao liberalismo animal, né, as teorias pelos direitos aos animais. Que aí elas alegam que ambas mantêm a razão separada da emoção, né, reproduzindo esses dualismos de que a razão, vamos dizer, tem uma esfera maior do que a emoção, e desconsidera, né, a relação da natureza, que é construída, que se a gente vê direitinho, como é que a gente a gente precisa se educar a ter afeto pelos animais, por outros seres vivos. E, normalmente, quando a gente vai estudar teorias ambientais, elas tentam sempre construir uma razão para tentar pensar como a gente vai construir essa relação com os animais, por que não devemos explorar a terra ou explorar outros seres vivos, matar outros seres vivos. Então, assim, nunca vai para o campo do afeto, né? Porque a gente passa o tempo todo, às vezes, na escola, afastada sem contato, né, com a natureza, sem contato com os outros seres vivos. É sempre colocado para no sentido de instrumental, né? Sempre naquela ideia de instrumentalização. Então, assim, esse padrão de se reproduz também, não só na forma da gente, no currículo da educação como um todo,
mas também leva isso para quando a gente vai para as teorias, né? Trata as áreas de preservação, como preservação pelo homem, como decidisse quais lugares ou animais serão não violados. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem até em Alagoas, né, o santuário lá do Peixe-Boi, eu acho que é São Miguel, né, dos Milagres, se eu não estiver enganada. E aí, por que não outros animais, né, serem protegidos? Alguns animais são protegidos, né, assim, como se tivesse lá aquela ideia de que, o homem vai lá proteger, salvar aquele ser. Mas outros animais não, né, outros animais não, vão ser escolhidos para ser comidos, para ser maltratados, para ser usados em testes de laboratório, ou então até mesmo lugares, sítios, né, alguns lugares vão ser colocados como patrimônio da humanidade, de conservação, mas outros não, outros vão se tornar pasto, outros vão ser, a gente vai jogar fogo para plantar soja. Então, assim, porque a gente pensa de uma lógica acerca do que vai ser preservado e para outros não, essa lógica não funciona, entendeu? Então, assim, alguma delas coloca essa crítica, né, que é como se a gente escolhesse quem vai viver e quem não vai, entendeu? Com base nos nossos próprios interesses, com base no que a gente vai, na utilização que a gente vai trazer a eles, dar, né? Então, aí eu trouxe esse exemplo, que é em Alagoas, a própria cidade, né, ou, aliás, o estado de Alagoas, alguns lugares são colocados, nossa, é um lugar que chama atenção turística para isso, mas nos aspectos sociais do estado de Alagoas, né, se deixa a desejar, né? Porque são pessoas que vivem, muitas vezes, que não recebem educação, que não têm, que estão ameaçados de não terem nem suas casas, como está acontecendo em Maceió, por conta de alguns bairros, né, mais antigos da cidade, que estão sendo destruídos por baixo, né, por conta de empresas, que eu não vou citar aqui, mas é isso, né, só para vocês pensarem. E que, em forma geral, a maior crítica que elas fazem é que essas teorias, né, acabam mantendo e reproduzindo esses dualismos, que é exatamente o que as teóricas ecofeministas querem combater. E aí, gente, eu vou fazer aqui, eu estou tentando fazer isso no meu trabalho, que é colocar, assim, o que se faz, né? Assim, porque a gente fica muitas vezes criticando, né? Mas e aí, o que é que a gente pode fazer, né, para tentar mudar isso daí? E aí, algumas dessas teóricas, como a própria Shiva, a Alicia Puleo, vai trazer alguns pontos, e eu vou incluir outros, a minha tese não terminou ainda, mas eu vou trazer também para uma perspectiva também decolonial, então eu vou, inclusive, enumerar outras propostas para se pensar local, que é a primeira, né? A gente tem que pensar local, a gente tem que construir uma educação que ela seja de forma horizontal, e não como se tem feito, às vezes a gente chegar com o nosso conhecimento e empurrar para uma comunidade, empurrar para um grupo de pessoas. Não, a gente tem que construir localmente junto com... Eu acho que uma forma de se pensar isso, por exemplo, e também consumir local, sabe, gente? Consumir de produtores rurais locais, consumir, e não só principalmente em termos de alimentação, que a alimentação é uma dessas formas muito fortes de colonização, né? Hoje a gente consome muito industrializado, e isso tem afetado nossa saúde física, nossa saúde mental, e a gente nem sabe de onde vem esses produtos, muitas vezes, né? Não só com a comida, às vezes com roupa, com produtos, de certa forma. Então, a gente tem que começar não só pensar localmente, consumir localmente, reconhecer a subjetividade da natureza e nos reintegrar a ela. As propostas sempre devem ser conduzidas no âmbito político, democrático e participativo. Pensar também as questões das desigualdades, a pobreza, o racismo, as relações patriarcais de forma conectada e junto com os problemas ecológicos, né? A gente não pode desconsiderar que essas opressões, elas têm um alvo, certo? Por isso que tem até um termo que está sendo muito pautado atualmente, que é o do racismo ambiental,
porque a gente tem que ver quem é que está sendo atingido também por essas questões, né? E reintegração da cultura e do trabalho para a busca de uma vida plena, que seja algo prazeroso e não custe seu sacrifício, que é isso que quer dizer. Muitas vezes, a gente entra numa lógica, inclusive dentro da escola, a gente é educado para sair de lá, entrar na universidade, né? Fazer vestibular, entrar na universidade, sair de lá pensando no emprego, e a gente vai ver, e aí entra nessa lógica de estudando, de fazendo coisas, recebendo certificado, entrando, saindo de... Para quê, né? Assim, eu sei que a gente precisa... Eu não estou questionando, gente, não é necessariamente que a gente não precise disso dentro dessa estrutura, mas eu estou falando que, às vezes, a gente entra numa lógica desse tempo capital, desse tempo colonial, que a gente não se dá conta, que muitas vezes a gente só entra faz coisas pensando para consumo, né? Sempre nessa lógica do consumo. A gente consome coisas, a gente consome pessoas, a gente consome conhecimento. Aquilo nunca é para um sentido de transformação. E reintegração do espírito à matéria, né, pela negação a esse dualismo, refutando também essas abordagens científicas fragmentadas e as espiritualidades sublimes. Oposição à privatização dos bens comuns, como a água, a terra, ar. A água vai ser a próxima questão aí, muito forte, que vai vir aqui para o Brasil. Aliás, já está, né? Que com relação a ser privatizada, já está sendo pautado isso, então é bom a gente se ligar, porque divisão social do trabalho reprodutivo entre homens e mulheres, pautar uma educação que combata, né, essa estrutura patriarcal. Aí tem mais. Aí, em termos de disciplina, abandonar esse viés androcêntrico da educação ambiental, que leva a confundir essa acumulação de dados técnicos e numéricos sobre gestão de resíduos. Assim, e além disso, né, gente, não ficar só... A gente precisa também, se a gente quer ter uma relação mesmo, pensar, fazer com que as pessoas tenham consciência de forma ecológica, né, que é o termo mais apropriado, a gente precisa entender, né, fazer com que as pessoas sintam se coloquem nessa relação mesmo com todos os seres vivos, entendeu? A gente tem que quebrar essa estrutura de ter e ampliar essa empatia, né? Não ter uma empatia só por alguns seres, não. A gente tem que fazer com que as pessoas aumentem essa questão da empatia. Eu acredito que isso tem que ser pelo afeto mesmo, sabe? A gente tem que, não só pela razão, sabe? Pela racionalidade. Evidenciar o protagonismo das mulheres do sul global, né? Dando exemplos de suas lutas individuais e coletivas em defesa da natureza. Algumas dessas teorias aqui são pautadas por mulheres, a Vandana Shiva é indiana, mas também do norte. Então, assim, é bom a gente pensar também na lógica de como mulheres urbanas, mesmo do sul global, qual a nossa responsabilidade diante de outras mulheres, né? Qual a nossa responsabilidade com outras mulheres, já que a gente está pensando para que o feminismo ele seja mesmo para todas, a gente também precisa pensar, sabe, ter empatia também pela luta das mulheres e pensar até que ponto nós também somos responsáveis e, às vezes, reproduzimos opressões, violências. Despertar o interesse do colegiado docente, sua responsabilidade em provocar essas discussões. Eu sei que isso daqui é um pouco tópico, porque a gente sabe que em algumas escolas a gente não tem nem o que deveria ter, né? Eu não estou falando em termos do IFAL, eu estou falando em outras escolas de rede municipal e estadual. Então, fica mais aí um despertar, né? Que isso daí se dá num processo mesmo. Incluir a nova consciência ética para com os animais não humanos. Defender o SUS e a educação sexual, que é importantíssimo, e isso inclui a descriminalização do aborto. Utilizar a análise desses estereótipos de gênero para desmontar o modelo consumista e denunciar as atividades insustentáveis ou contrárias a uma consciência ética aplicada, como exemplo, essa troca de carro, eletrônicos, consumo de roupa em geral, não só de roupa, até a alimentação, de que forma você está se alimentando. Então, é isso.
explicar princípios e formas alternativas de produção, de consumo, de cultivo e alimentação, de qualidade de vida e justiça com a agroecologia, a soberania alimentar, o comércio justo, as cooperativas ecológicas e o veganismo popular. É muito importante isso daqui, todas essas aqui que eu botei são caminhos, viu, gente? Não seria só o fim. São caminhos para a gente se pensar e para a gente colocar, ser responsável por isso. E, por último, e não menos importante, questionar o Estado e pensar numa reestrutura social, econômica, cultural e política. É demais, né? Várias, como é que se diz? Ideais aí. E aí, tudo isso é pensado num projeto de que a gente tem que ter uma educação intercultural que pense num processo até de decolonizar, né? De decolonização, né? E aí, esse processo começaria por si mesma, né? Por esse diálogo e troca de saberes de forma horizontal. Um processo que seria de escuta e aprendizagem, né, de desobjetificar também os grupos sociais que foram invisibilizados, eu errei aqui, na sociedade, enaltecer as diversidades para combater as desigualdades, né, é importante a gente colocar isso, que muitas vezes as diversidades são tratadas de forma sempre a serem marginalizadas, né, e a gente não quer isso, ao contrário. Combater o processo de globalização e universalização, descentralizar esse pensamento, né, que sempre foi pensado sempre a partir do centro, e pensar uma perspectiva mais plural. E, por último, contar a história do Brasil. E aí eu coloquei até a Lei 11.645, que a gente conversou muito essa semana, Gisele, sobre isso, 08, que é incluir, já que a gente tem toda essa proposta, nada mais justo do que já está, né, já é uma lei obrigatória, de incluir o ensino de história afro-brasileira e indígena no nosso currículo, né? Mas aí, quando eu falo recontar a história do Brasil, é realmente, como aí eu botei até a música aqui da história de Niná Gente Grande, que foi samba Canção da Mangueira, né, no ano passado, que chegou a hora de mostrar realmente o protagonismo das pessoas que realmente contribuíram, né, que fizeram resistência, né, no nosso país, e que muitas vezes são invisibilizadas, não participam desse processo, são colocadas. Ou então, na verdade, a gente é que não escuta, né, a gente que não tem feito esse processo de escuta, a gente nunca escutou, na verdade. Então, é importante a gente começar a pensar a partir de lutas também, e que como forma como até eu acho, é o próprio Krenak, né, que fala, Gisele, de adiar o fim do mundo, né, de formas de tentar adiar esse fim do mundo que está aí, entendeu? Então, já que a gente já foi muito, dentro desse processo, a gente já compartilhou muitas opressões, violências, porque agora a gente tem que tentar adiar o que está por vir, né, e talvez seja a gente começar a mudar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente vive. Eu que agradeço. A gente propôs isso para ouvir os outros e todo mundo está caladinho, ninguém fala. Todo mundo tá calado, eu fiquei assim, será que estão me vendo mesmo? Eu fechei os slides, né? Fechou. Mas é isso, porque ninguém falou, eu fiquei, gente, será que tá Esse é o todo meu mundo? medo dessas aulas remotas, a gente ficar falando, e ficar sozinha falando. Mas é isso, né? Eu posso começar agora? A gente pensou o Pode. seguinte, eu compartilho aqui com todo mundo, eu e Kaline, a gente tinha pensado, ela começa, eu dou continuidade e depois a gente abre para perguntas e tal, certo? Assim, a proposta inicial, inclusive, foi com Taline, para Taline apresentar essa coisa, esse objeto de estudo dela, o ecofeminismo e tal.
e eu entrei de gaiata no navio, né? E, e aí, o que que acontece? Como eu estou lendo muita coisa, fazendo vários cursos e tal, eu digo, ó, tá bom, eu vou entrar nesse navio e vamos falar, já que eu estou estudando tanta coisa aí sobre novas perspectivas de analisar a história da América, a história do Brasil, eu vou tentar pincelar e dar uma continuidade no que Taline está dizendo. E aí eu vou começar aqui, justamente, vou tirar aqui o seu microfone, Taline, para não atrapalhar, tá? Aí eu começo o seguinte, peraí, que eu não sou muito íntima desse negócio. Tá. Eu começo o seguinte, eu não vou apresentar slides, vai ser mais uma conversa mesmo, tá? Eu comecei a refletir, como é que seria essa nova perspectiva sobre a história do Brasil? O que podemos dizer sobre a participação e atuação dos negros na história do Brasil? Os indígenas são personagens da nossa história? As mulheres indígenas e negras estão na nossa história? A ideia desse debate não é fazer uma longa exposição da participação dos negros e negras, dos indígenas e das indígenas na história do Brasil. A pretensão é nos perguntarmos sobre o porquê, quando abrimos livros didáticos de história, de geografia, de sociologia, filosofia, literatura e vários outros, não encontramos aos montes personagens negras, negros, as indígenas, os indígenas. E quando os vemos, são sempre em papéis subjugados, subalternos. Por que isto ainda persiste na história do tempo presente? Por que isso ainda persiste nos filmes, novelas, na representação política? A gente sabe que isso está se rompendo, mas ainda persiste. Os jornais sensacionalistas só veiculam homens e mulheres negras presos ou mortos. Os indígenas malmente são veiculados. E quando os são, muitas vezes são de modo romantizado, sobre sua cosmogonia, seu estilo de vida, sua percepção de mundo, ou são taxados como violentos, preguiçosos, ou que já não são mais indígenas por andarem de carro ou terem celular. Para discutirmos melhor sobre isto, vamos conhecer um pouco sobre uma mulher paraibana que teve um fim trágico, mas uma história de vida admirável. E por tudo isto, ela deu nome a uma marcha que move milhares de mulheres no Brasil todo. Vou falar um pouco sobre Margarida Maria Alves. Muito do que vou contar, provavelmente, muitos de vocês passaram ou parentes passaram por situações similares. Ela nasceu no sítio do Jacu, Alagoa Grande, começou a estudar aos 6 anos e aos 8 anos já trabalhava na roça. Completou seus estudos até a 4ª série do antigo ensino primário. Sua mãe trazia a negritude na cor da pele e seu pai possuía traços indígenas. Ela herdou fortes traços étnico-racial, indígena e afro-brasileiro. Casou-se e teve um filho. Como podemos ver, até aqui a vida dela é muito similar à de muitas mulheres, muitas mães, avós e tias. Daí pergunto, por que não falamos dessas mulheres comuns? Elas têm pouco a contribuir para a história do Brasil? Quantas mulheres negras, indígenas, descendentes indígenas, pardas, caboclas e outras nomenclaturas para caracterizar a origem variada destas mulheres não foram importantes para a construção do Brasil? Quando olhamos para a mãe de Margarida, perguntamos o seguinte: por que não discutimos sobre a importância da luta, resistência, cultura e a ancestralidade dos povos que foram escravizados e trazidos para o Brasil? E quando eu digo discutimos, está em novela, nas rádios, nos filmes, de maneira massiva mesmo. Por que não? O que será que aconteceu com as origens, provavelmente, indígenas do pai de Margarida? Será que a história dos ancestrais do pai de Margarida tem também a triste e verdadeira história da Índia amarrada no laço? Quantas mulheres negras e indígenas foram sequestradas e obrigadas a terem filhos com seus sequestradores e violentadores? Quantas destas foram estupradas várias e várias vezes? Foram obrigadas, forçadas a se manterem caladas, silenciar suas origens e não relatar como chegaram ali.
Estávamos falando dos pais de Margarida. Agora vamos falar um pouco sobre ela, sobre sua luta, a sua luta, a sua resistência. Margarida foi filiada ao Sindicato de Alagoa Grande, Paraíba, por 23 anos. Durante este período, ela dirigiu o sindicato por 12 anos. Foi durante essa época ela conheceu outras mulheres campesinas, dentre elas Maria da Penha Nascimento e Maria da Soledade Leite. Importantes lutadoras que passaram a atuar no sindicato também. Afinal de contas, qual era a luta de Margarida, ou melhor, destas mulheres? As Marias, as Margaridas, lutavam pelo seu trabalho, lutavam por terra. Importante destacar que estas duas lutas estão entrelaçadas. Uma depende da outra. Afinal, um agricultor sempre está na busca de uma terra para labutar, colher o que planta, viver, comer do que a terra lhe dá. Quando digo isto, intuo, provavelmente, os ancestrais de Margarida e os pais dela eram agricultores. Ela e os seus 9 irmãos continuaram trabalhando com a terra, apesar deste longo histórico de familiares que lidavam com a terra, ainda assim viviam trabalhando na terra dos outros. Por que isto? Porque isto se repete em diversas e outras famílias. Porque os indígenas, os quilombolas, lutam tanto para manter suas terras, ou conquistar as novas demarcações de terras, ou, na realidade, conseguir conquistar uma terra para viver. Porque são os mesmos povos que foram escravizados no passado, subjugados no presente, continuam sem ter acesso à terra para trabalhar e manter o seu sustento. Aí seria importante, talvez, a gente olhar um pouco no passado. Seria importante, por exemplo, elencarmos sobre a Lei de Terras, que foi assinada em 1850 por Dom Pedro II, onde o país oficialmente optou por ter a zona rural dividida em latifúndios e não em pequenas propriedades. E aí, nessas pesquisas, eu encontro documentos da época que mostram senadores. Aí, isso eu encontrei numa matéria destacada, inclusive, do Brasil de Fato, o senador Costa Ferreira, da época, do Maranhão, argumentando que os pequenos camponeses, dizia ele, os pequenos camponeses não tinham força para expulsar os indígenas, e que, por isso, era natural que a terra fosse para os grandes senhores. Em 1823, logo após a independência, a tal independência tão discutida e rediscutida, Dom Pedro I proibiu a doação de novas sesmarias, mas não pôs no lugar nenhuma nova regra para a apropriação da zona rural. Neste vazio, as pessoas começaram a ocupar. Começaram não, né? Continuaram a ocupar, né? É o termo correto. As terras públicas ociosas. Assim, por meio da simples ocupação, surgiram humildes camponeses cultivando para a própria subsistência e também poderosos latifundiários, plantando para exportação. Na ausência do título social da propriedade, tanto pobres como ricos não passavam de poceiros, e como tais, também corriam risco de terem a terra confiscada a qualquer momento. Enquanto os sesmeiros eram minoria, os poceiros eram maioria. Para tentar organizar essa bagunça, a Lei de Terras dizia proibir, a Lei de Terras que foi assinada em 1850, proibiu a ocupação de terras públicas. E quem desobedecesse, a punição seria cadeia. A partir de então, elas seriam vendidas, essas terras públicas. No entanto, haveria uma anistia geral para quem vivia na corda bamba até aquele momento. Dessa forma, os fazendeiros que haviam descumprido a exigência de cultivar suas sesmarias seriam perdoados. E os poceiros os poceiros que tinham se assenhorado de terras que não lhes pertenciam ganhariam a escritura. A velha anistia geral salvaria muitos. Eu digo velha porque nós temos a reprise da anistia geral também, né, em outros momentos da nossa história. A Lei de Terras serviu de base para os latifundiários recorressem ao governo e até aos tribunais para ampliar suas propriedades. Já os pequenos agricultores, sem dispor necessariamente de informação, dinheiro ou influência, muitos perderam suas terras.
A anistia foi prorrogada várias vezes, beneficiou poceiros, foi prorrogada várias vezes depois de 1850, beneficiou vários poceiros, inclusive os grandes latifundiários, mas criou, é importante frisar, a lei criou um obstáculo. Qual o obstáculo? A lei criou o obstáculo o obstáculo foi justamente criar imposições de taxas muito altas que impediam o acesso de registro real e concreto por esses pequenos agricultores. E o que gerou tudo isso? Gerou o seguinte: grande violência no campo, predomínio do latifúndio, certo? E o surgimento de trabalhadores rurais sem terra e a rotineira violência que é elencada há muito tempo na nossa história, né? Mas aí é que tá. Aí a gente vem para cá. Essa luta pela terra se estende até os dias de hoje. Na luta dos sem terra, na luta dos quilombolas, na luta dos povos indígenas, né? Já que as terras foram a lei de terras beneficiou os grandes proprietários. E isto vai reproduzindo outros problemas, como o êxodo rural, o grande número de pequenos agricultores que foram forçados a trabalhar na cidade por salários muito baixos, passando a ter que disputar as brechas dos territórios não cobiçados pela especulação imobiliária, ou lutando por territórios que eram tradicionalmente ocupados, mas não registrados. Isso, por exemplo, no meu mestrado, eu estudei um pouco disso, né? E isso faz parte da história do Brasil e de diversas cidades, principalmente as capitais. Quantos negros e negras, indígenas e seus descendentes foram expulsos de suas casas? Quantos casarões foram derrubados? E os morros passaram a ser os novos endereços dessas pessoas. Margarida Alves vivenciou isto na pele. Sua família foi expulsa da sua terra onde nasceu e trabalhou desde criança por um grupo de latifundiários, lá em Alagoa Grande, Paraíba. O seu forte engajamento com a igreja a aproximou de grupos de trabalho de base. Olha o trabalho de base aí, o trabalho que eu tanto gosto de estudar, né? As comunidades eclesiais de base. E nessas comunidades discutiam sobre as desigualdades, sobre a importância da salvação aqui na Terra. Foi durante os anos de 1970 que Margarida passou a atuar como líder sindical, onde enfrentou as intimidações e ameaças dos usineiros. Aí eu queria até citar o trabalho da Ana Paula Romão, que é da Universidade Federal da Paraíba, que ela tem muitos estudos sobre a Margarida, e ela relata várias intimidações e ameaças, inclusive, que a Margarida e suas companheiras vivenciaram, inclusive, num ambiente de fórum. Não é uma coisa assim, não é um recadinho, um telefonema, não. Não é apenas isso. Intimidação dentro do ambiente do fórum, que até então é um ambiente da justiça, né? Que deveria ser respeitado. Deixa eu ver. Foi durante os anos 70 que Margarida passou a atuar como líder sindical, onde enfrentou as intimidações e ameaças dos usineiros. Foi no sindicato onde intensificou o seu trabalho na conquista por direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais, além da luta por hectares de terra. Interessante destacar que houve dificuldade de aceitação do nome de Margarida na liderança, claro, né? A maior parte dos sindicalizados eram homens. Ser dirigido por uma mulher, mas com o apoio da igreja, né, com o estímulo da igreja, do sacerdote de Alagoa Grande, com o grande envolvimento e engajamento que a Margarida teve nas comunidades eclesiais, isso auxiliou em muito no processo de aceitação. Como eu não sou uma estudiosa dela, acredito eu que deve ter relatos de intimidação também no seu trabalho com os trabalhadores rurais, porque o machismo estava presente, tá? E aí isso é importante frisar, por que eu estou destacando de que a Margarida teve dificuldade de aceitação? Ela precisou se juntar a outras mulheres também, e como eu já citei mais à frente, que foi a Maria da Penha e a Maria Soledade,
que foram um importante esteio para ela continuar, né? Porque não basta você só ter força, querer vontade, você tem que ter companheiros, amigos que compartilhem com você e com quem você possa compartilhar também as dificuldades da labuta. Então, eu não quero, a minha intenção aqui não é tornar, assim, a luta da Margarida como uma coisa, assim, maravilhosa, que sempre foi tudo certo, não. A Margarida também encontrou dificuldades dentro da sua luta, certo? Dentre os seus companheiros, né? Os homens, né? Deixa eu ver, continuando. Elas, Penha e Soledade, começaram a quebrar, junto com a Margarida, as barreiras invisíveis que impediam a participação e atuação das mulheres na luta por melhores condições de vida e pelo reconhecimento dos seus direitos. Talvez Margarida não tinha noção, na época, dos desdobramentos, ou melhor, dos frutos que brotariam deste terreno cultivado. A luta de ontem e de hoje continuam por terra, por direitos trabalhistas, por dignidade, por liberdade, pela vida. Mas estas mulheres e homens silenciados, perseguidos, massacrados, assassinados, querem também o seu direito à sua história, à sua ancestralidade. É preciso isso também. Eles precisam se ver nessa história, precisam reconhecer e a sociedade reconhecer a sua ancestralidade. Apesar da força do homem branco, apesar da força do latifúndio, apesar do calibre 12 no rosto de Margarida Alves, a imagem dela não foi desfigurada. Ela conquistou outras Margaridas. Elas hoje são uma marcha. Assim como o assassinato de Marielle de Franco, o assassinato do Paulo Paulino Guajajara e tantos outros são a demonstração de que o Brasil é forjado sobre o sangue dos negros e indígenas. Mas nem por isso eles desistiram ou desistem das suas lutas, das suas ancestralidades e da sua história. É um tributo a muitas mulheres e homens indígenas e negras, pardos, caboclos, que penaram e ainda penam neste país, que devemos procurar ver e rever o nosso olhar em relação à história do Brasil. E aí eu queria finalizar, que eu disse que assim, a minha apresentação ia ser rápida mesmo, eu queria finalizar, dizer que a escolha da Margarida Alves foi não só em função da apresentação de Taline, porque eu já era uma pessoa muito encantada pela história dela, né? Mas que, assim, ela representa muito bem, sabe, as várias sagas invisibilizadas, silenciadas, né? Pois é, as várias sagas invisibilizadas, silenciadas da história do Brasil. Ela era uma mulher paraibana, filha de mãe negra, filha de pai de descendente indígena, agricultora, né, líder sindical, e foi morta na porta de casa, com calibre 12. Isso dói muito saber. Mas ela não é a primeira, Marielle de Franco, e várias outras, eu nem vou elencar, que eu pensei em elencar uma lista de várias pessoas, várias mulheres, mas, assim, a gente não precisa, a gente sabe, né? E eu acho que resume muito, assim, a ideia de que nós precisamos procurar outra perspectiva para a construção da história do Brasil. Precisamos mesmo. E eu confesso a vocês, eu como professora de história, estou aproveitando muito essa pandemia para reformular, eu já era crítica, mas eu quero ser mais crítica, entendeu? Olhar sobre a história do Brasil, né? E por isso que eu achei que a Margarida Alves representaria muito bem. E, coincidentemente, hoje, vendo aí postagem no Instagram, inclusive do IFAL, aí no IFAL está dizendo que hoje é dia 8, que desde 2009 é comemorado dia 8 de outubro, como o dia comemorativo do Nordeste. E foi coincidência, juro por Deus que foi coincidência. Eu já tinha colocado essa blusa, que está escrito aqui, o Nordeste é maior do que o seu preconceito, para
justamente dizer, e eu botei essa blusa porque eu queria me conectar com a Margarida Alves, e a conexão é maior, muito maior, né? E eu espero que, assim, surjam várias perguntas, discussões, porque a proposta de a gente ter trazido para o Google Meet, não para o canal do YouTube direto, porque a gente quer interagir. Não, Thaline? E aí, agora eu quero ouvir. Vamos lá, gente. Ih, eu fiquei no Bora, vácuo. minha gente. Fiquem à vontade. Gente, eu sempre tenho esse trauma de começar, né? Eu sempre começo. Eu sou uma bocão, uma bocuda. Eu te entendo, Nina, eu te entendo, viu? Eu sou uma bocuda. Eu fiz 2 páginas de anotações. 2 páginas de anotações. Gostei muito das 2 falas, né? Acredito que foi uma boa ideia ter gravado, porque o mundo tem que saber que Penedo, a unidade de Penedo tem 2 grandes pesquisadoras. Né? Acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Né? Eu fiquei assim... Gisele sabe que eu sou produtora rural, então não adianta eu querer me esconder aqui, né? Não adianta querer me esconder, mas, assim, o que eu gostei da fala de Thaline foi essa coisa de abrir esse ecofeminismo. Porque, em geral, o ecofeminismo está ligado a toda uma coisa mais substancialista e tal, e tal, e tal. Então, eu gostei muito, inclusive, da vinculação do ecofeminismo a outras questões. Né? Eu achei que isso aí foi muito bom, principalmente na hora que você falou SUS e educação sexual. Para mim, foi excelente essa parte. Talvez seja até uma parte que mereça uma boa pesquisa, que é o SUS e o campo, por conta de que o campo antes era atendido pelo Fundo Rural e que hoje é atendido pelo SUS. A minha pergunta, Thaline, é justamente esse imbricamento aí do campo e o SUS. E para a Gisele, eu anotei aqui uma coisa, que é um novo tema de pesquisa, sabe, Gisele? Você sabe que eu sou fértil, minha cabeça é fértil. Mas eu fiquei pensando como falta trabalho sobre as mulheres no sindicalismo rural. Né? Porque mulher no chão da fábrica a gente já tem. Mulher em certos sindicatos, agora mesmo, tem uma tese que saiu lá para o PPGNI, que é mulheres no sindicato dos eletricitários. E aí, Gisele, eu queria que você me falasse mais um pouco sobre mulheres no sindicalismo rural. Já que ninguém falou, eu sou bocuda mesmo e acabou. Elina, agora eu não entendi minha pergunta. Tu quer saber o quê com relação ao SUS? As mulheres do campo e o SUS? A interação entre as mulheres do campo e o SUS. Se você tem alguma notícia sobre isso. Não, eu não tenho. Nossa, eu adorei a tua pergunta, sabe? Porque me fez, como eu estou em desenvolvimento do trabalho, me fez abrir e pensar sobre isso. Quando eu comecei a escrever, eu pensei exatamente em falar muito sobre a saúde da mulher. E como a saúde da mulher ela é afetada mais pelas questões do uso de agrotóxicos, por ela ter esse lugar do cuidado e cuidar da natureza e plantar, e aí ela tem essa aproximação mais com a natureza, então toda destruição ambiental, ela vai repercutir mais no físico dela, no corpo dela, na saúde dela, e aí as pesquisas que eu tenho tem muito relação com... são muito voltados, não tenho aqui muito sobre no Brasil, eu tenho pesquisas que foram fora, que falam essa relação da mulher do campo, e inclusive das taxas de suicídio de agricultores rurais, lá na Índia, por exemplo, que a Vandana Shiva faz, mas não tenho aqui sobre o Brasil. Inclusive, eu vou colocar para pesquisar mais vou ver alguém que fale melhor do que eu relacionado a isso, que tem uma pesquisa mais prática de campo. Meu trabalho não é de campo, assim,
só para deixar claro. Mas, assim, foi muito bom você falar isso, porque eu vou ficar te devendo essa resposta, não tenho, mas agora eu vou verificar, porque o que eu sei, assim, na verdade, os dados que eu tenho sempre vêm dessa relação mais das consequências, né? Do processo ambiental, do processo ecológico para a vida das mulheres, tanto positivamente quanto negativamente por conta da industrialização, tudo. Então, assim, eu tenho dados, mas não tenho, assim, a relação de fato, como isso afeta, de fato, a saúde das mulheres, como é o uso delas com relação ao SUS, como é... Agora eu tenho uma indicação que eu não falei no final, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, muito bom, feito por mulheres rurais, né, que é um documentário que eu assisti num evento de agroecologia. Eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa luta. Sem feminismo não há agroecologia. E que as mulheres, elas falam muito sobre todos os aspectos da vida dela, inclusive até sobre a questão de orientação sexual, de como elas vivem no campo, de como é para quando elas vão para as marchas, para... Então, assim, e eu me lembro, eu estava tentando lembrar, eu acho que eu assisti já algum documentário que elas colocam um pouco a relação disso, né, e as sementes também, de Beto Novaes, que elas falam da relação delas com a natureza, mas da saúde... Lina, vou ficar te devendo. Foi até bom você me falar isso. Muito obrigada. Mas eu não tenho, assim, uma pesquisa específica, eu não tenho dados específicos sobre isso. Lina, olha, eu vou ser bem séria com você. Eu não tenho um estudo sobre as mulheres no sindicalismo rural, certo? Na realidade, assim, eu pesquisei sobre a Margarida Alves, né? E aí, alguns materiais relatam sobre o envolvimento dela nas comunidades eclesiais de base em Alagoa Grande, né? E aí, por incrível que pareça, eu fiz essa conexão também com o Penedo, né? Eu não sei se a Elô aqui, a Elô foi a minha orientanda, a Elô está aqui, ela está aqui. A gente fez uma pesquisa, né, com as mulheres, né, ela e Beatriz, Ana Beatriz, com as mulheres da comunidade eclesial de base, né, de Penedo. E, por exemplo, a gente identificou uma das pessoas que eu me lembro logo de cara, assim, a gente identificou uma das mulheres que hoje mora em Penedo, na cidade, e que era agricultora, né? Talvez seja muito interessante mesmo fazer essa pesquisa, né? E aí, talvez fazer essa pesquisa dentro de Penedo e outras áreas vizinhas, né? Mas eu não tenho maiores estudos, não. Na realidade, quando eu me debrucei sobre Margarida Alves, foi muito em função de tentar buscar uma mulher nordestina que fale sobre a luta da mulher, a luta da terra, inclusive para outras atividades, inclusive na rádio, lá em Penedo e tal. E foi quando eu me debrucei com uma história maravilhosa. E que, assim, que vem se relacionado muito com o que eu tenho me debruçado, que eu e Thalinha, a gente tem conversado muito, a gente tem lido muito sobre materiais decoloniais, eu estou lendo um bocado de coisas sobre material decolonial, sobre cosmogonia indígena, né? E aí, assim, só que eu queria elementos, assim, concretos para trazer para vocês. E aí, eu digo assim, é melhor elemento concreto personificar seria Margarida Alves. Ela é um exemplo maravilhoso, né? Sobre a importância desse olhar, de romper vários aspectos que a gente tem silenciado e abandonado, né? E é mais ou menos isso. Agora, teve uma pergunta aqui eu não estou conseguindo abrir o chat. Thaline, você consegue ler? Tem uma pergunta aqui, consegui ler agora. Natália Dio. De Natália Dio. Tinha que ser Natália Dio. Olha, vamos lá. Assuntos extremamente necessários. As pontuações de Gisele em relação às contradições dos movimentos populares, em sua maioria amparado por homens, dentro do MST, no campo popular.
Lutamos para a superação dessas contradições, acredito pela estrutura que estamos inseridas. Taline também fez pontuações necessárias dentro do movimento feminista, porém, a minha pergunta vai mais em relação a como o movimento ecofeminista alcança os movimentos camponeses. Taline, aproveitando, eu quero fazer uma pergunta também para você. Pois faça logo, que aí vai que... Vocês estão mais me ajudando, na verdade, né? Vocês estão mais me ajudando. Inclusive, pode até ser uma pergunta boba, né? Mas eu resolvi fazer essa pergunta boba porque eu acho que talvez surgiu na cabeça de algumas pessoas e não quis fazer essa pergunta. Por que ecofeminismo? Por que a palavra ecofeminismo? Por que a preocupação somente com as mulheres? Não, mas, você viu que a preocupação, assim, com as mulheres... A preocupação somente com as mulheres. A ênfase nas mulheres. E os homens, como é que ficam nisso? Eu tô para incomodar, sabe? Não é para deixar vocês... Não, você e Natália Dil, vocês são compactuadas, vocês duas. Olha, é o seguinte, na verdade, o ecofeminismo, né? Eu vou começar com a da Gisele, viu, Natália? Aí eu termino com a sua, porque já junta. Eu também eu fiquei assim pensando, quando eu comecei a estudar o ecofeminismo, foi porque eu queria estudar, primeiro foi minha preocupação foi estudar algo relacionado à questão ambiental. Então, gente, para vocês verem, eu comecei a estudar uma teoria ambiental totalmente pautada por homens, bem eurocentrada, e aquilo dali, e aí eu comecei a ver novas perspectivas, né? Começou quando eu peguei disciplinas sobre éticas animais, né? E aí aquilo já mudou minha perspectiva de mundo também. Depois, quando eu estudei feminismos decoloniais, e aí eu comecei, e isso foi um processo, do jeito que a gente está passando, que você está passando agora, Gisele. Isso foi um processo, entendeu? Então, eu comecei, e aí meu orientador, nesse meio, apresentou o ecofeminismo, que eu não conhecia, né? Porque também esse é um termo até mesmo muito criticado por outras feministas, porque se fala em feminismo ecológico e tal. Mas o ecofeminismo, de pensar a mulher e a natureza, porque elas querem mostrar, as mulheres ecofeministas, teóricas ecofeministas, querem mostrar que a origem que tanto como é que se diz, a violência à natureza quanto a violência à mulher está pautada por uma mesma lógica de pensamento, de conduta, de racionalidade, entendeu? E claro que isso daí serve para outros grupos sociais, não só mulheres, né? Só que eu me debrucei sobre as mulheres, porque aí acaba que a gente, antes mesmo do processo de colonização de modernidade, as mulheres sempre estiveram nesse lugar, né? De sempre sofrerem violências, de sempre não serem colocadas para fazer, pelo menos em grande parte das civilizações. Claro que a gente não tem nem conhecimento, agora que a gente está vendo mesmo que a gente não tem conhecimento de nada, né? Então, a gente sabe que muitas devem ter tido várias civilizações que foram matriarcais, mas a gente conhece a maioria como patriarcais, né? A gente vive em uma sociedade patriarcal. Então, assim, e falando a partir delas, eu quis me debruçar a partir disso, porque as mulheres, dentro da região que eu vivo, dentro do lugar que eu vivo, e eu estou falando principalmente do Nordeste, a gente sempre é invisibilizada. E eu falo isso a partir também e seja, como eu digo, assim, eu não conhecia, por exemplo, a Marcha das Margaridas, gente. Eu morei na Paraíba, sabe? Eu morei 2 anos na Paraíba, eu não conhecia. Então, assim, isso me dá uma frustração. Eu digo, gente, como assim? Eu não conhecia uma marcha tão importante dessa. E aí a gente vai pensando, quando a gente estuda movimentos feministas e também esse feminismo associado com os direitos dos animais, a questão dos animais não humanos, né? A questão da natureza como um todo, da ecologia, da alimentação, sabe? A gente vai vendo que a luta está toda integrada, entendeu? Que as opressões estão todas relacionadas. Isso daí está sempre puxado num controle, entendeu? E a gente vê também que a questão da racialização, né? Da questão de raça e etnia no Brasil, que está relacionada à questão LGBTQI, tudo está relacionado, entendeu? Então, a gente
E apesar de meu intuito é mulheres, né, e ecologia, mas não dá para a gente apagar as outras questões. E eu não sei, na minha fala eu tentei inserir, de certa forma. No meu trabalho está inserido, entendeu? Então, assim, não sei se ficou claro, se eu respondi isso, aliás, se ficou nítido, se eu respondi sua questão, né? Espero que tá, Gisele, ou não? Diga logo, que eu vou responder de Natália Dias. Ah, sim, sim. Eu só fiz isso para você. Você sabe que eu gosto de cutucar, né? Você Tá. sabe. Não, mas olha só, o movimento, sempre parte da realidade das mulheres. Por exemplo, eu tenho um exemplo, a Vandana Shiva, a teórica Vandana Shiva, ela começou a entender isso a partir dos movimentos também lá, né? Da colonização que se tem em relação aos movimentos rurais na Índia, né? De colocar a terra, produzir alimentos para exportar, sabe? Como tem feito aqui no Brasil. A gente tá desmatando o Pantanal para cultivar boi, gado, boi, né? Boi, vaca para virar alimentação e às vezes e muitas vezes para virar soja para outros países também, sabe? Para ser enviado para outros países. Olha a lógica disso. A gente e assim, e às vezes a agricultora rural aqui do lado da sua casa ou assim, da zona rural da sua cidade, tá lá produzindo comida de qualidade, você não valoriza, sabe? A gente às vezes entra muito nessa lógica da industrialização, compra muito produto industrializado. Isso tudo, gente, eu comecei a pensar nesses últimos 4 anos, entendeu? Do quanto a gente consome, de que tipo de comida a gente bota no nosso prato, que isso tudo tem a ver da gente, às vezes, estar comendo algo e sabe quem vai pagar por isso? Às vezes pode não ser você, mas pode ser o povo ribeirinho aí de Penedo, as pessoas ribeirinhas de Penedo, as mulheres que vivem ao lado do rio, as mulheres que vivem de agricultura. Então, assim, como é que eu posso pensar também o feminismo se esse feminismo englobar todas as mulheres, entendeu? É isso. E respondendo a pergunta de Natália Gil, deixa eu até voltar aqui. Então, Natália, boa pergunta. Como alcança? Natália, olha só, as mulheres camponesas, elas já se organizam. As mulheres camponesas, as mulheres da floresta, as mulheres do cerrado, as mulheres das águas, elas já têm se organizado. Então, assim, o grande das pautas das mulheres camponesas são pautas feministas. Só que a gente não... Só que o feminismo delas, que é também o nosso, porque tem que ser uma luta também, eu falo nosso, assim, como eu estou num lugar urbano e tal, e eu acredito que elas são pensadas, a gente tem que expandir a pauta delas para... A gente é que tem que, eu não vou nem falar abraçar, mas a gente é que tem que começar a ser responsável pelas mesmas pautas que elas, entendeu? Na verdade, eu acho que o movimento feminista e o movimento que eu falo de feminismo desses movimentos é que tem que passar a ser a partir deles para a gente, porque a gente é que tem que começar a se conscientizar a partir dessas lutas, certo? Então, assim, o ecofeminismo, ele é um movimento, querendo ou não, pautado dentro ainda de uma lógica eurocentrada, acadêmica, né? Mas ele se expande para fora da academia. E ele se expande quando se vai em movimentos, quando mulheres que começam a ter práticas fora da academia e práticas no sentido de preservação da própria natureza, né? Práticas ecológicas, prática de cuidado com os animais, mas de dizer especificamente do alcance ao movimento das camponesas, o único alcance que a gente que a gente se faz é a partir quando a gente se conscientiza dessa relação da mulher com a ecologia e a gente passa a mudar a se conscientizar e aí a mudar nossas práticas, certo? Com relação à própria discussão de chegar, a gente não pode chegar falando, porque, olha só, agora eu vou falar uma coisa assim, não faz sentido para muitas mulheres essa discussão da gente no sentido da natureza, sabe? Porque quem foi separado, a gente, tem mulheres que não faz sentido pensar a natureza separada de si. Por exemplo, tem povos originários que consagram a Pachamama. A gente não teve essa relação com Pachamama. A gente não tem, a gente perdeu essa relação.
entendeu? Então, para a gente que reproduziu por muito tempo essas violências, esses dualismos. E aí, eu vejo assim, o ecofeminismo, a gente está tentando recuperar isso para a gente tentar entender essa importância da natureza, essa relação da natureza que a gente perdeu, e a gente, inclusive, reproduziu isso por muito tempo. Tem reproduzido, na verdade, não é que... E, então, para muitos povos originários, eu até ontem assisti uma roda com algumas lideranças e intelectuais indígenas, e eles falam, gente, vocês falam aí de natureza, a gente não faz nem sentido pensar isso, porque a gente não pensa separado da natureza. A gente não pensa. Então, agora a gente pensa ainda separado, né, Natália? Então, é isso que eu tenho para te dizer. É como se realmente muita coisa que eu estou trazendo aqui para vocês, para algumas mulheres da zona rural, mulheres camponesas, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, não faz sentido. Porque essa relação nunca existiu de dualismo entre natureza, por exemplo. Não sei se eu te respondi, né? É porque vocês também, a Natália, ela já queria também. Deixa eu só comentar aqui. Quando eu fiz a pergunta... aqui a Luísa rapidinho. Tá. Espera aí um momento. Quando eu fiz a pergunta, Thaline, tá me ouvindo? Nem sei se ela tá ouvindo. Pode falar. Quando eu fiz a pergunta, porque assim, a ideia é justamente assim, a gente pensar, porque quando fala feminismo, né, as pessoas sempre pensam, só vai lutar pelos direitos das mulheres. E não é essa a realidade, né? Por isso que quando eu fiz uma pergunta bem assim, por que a preocupação somente com as mulheres? Porque não é somente com as mulheres, né? O debate sobre feminismo não é somente com as mulheres. E, na realidade, há uma das bandeiras que isso é uma crise que Thaline vem vivenciando também, né? Que é pelo direito à igualdade, né? Entre homens e mulheres. E aí vai discutir, aí gera outras discussões de gênero, homens, mulheres, e várias outras categorias e tal, que eu acho que não é o intuito desse mês agora debater sobre isso. Mas é para justamente enfatizar de que a ideia não é... E aí, quando Thaline sempre me fala, ecofeminismo sempre me vem à mente, assim, realmente é importante mesmo as mulheres estar super engajadas na discussão ecológica, porque, assim, aí eu já parto da minha experiência de pesquisa que eu tive durante o mestrado, que foi sobre movimentos de luta pelo teto, né, na cidade, né? E aí, um dos grandes reclames, e que hoje é muito pontuado, é justamente o quê? Que as casas precisam, por exemplo, os tetos, as casas, as habitações conquistadas por esses movimentos precisam ser, vamos dizer assim, precisam estar registrados no nome das mulheres, porque devido ao machismo, à violência, muitas mulheres ficam na luta com seus maridos e tal. Aí, após a conquista de um teto, que é muito difícil, elas são expulsas com seus filhos das casas, porque a casa é registrada apenas no nome dos homens. Essa não é uma realidade mais presente. Mas era, e isso era um problema muito grave, né? Por isso que é importante a gente debater o feminismo, porque não é só a luta pela terra, não é só a luta pela casa. Tem outros elementos de violência dentro dessa relação e que vão gerar outras dificuldades, né? Aí eu sempre me recordo das várias pesquisas que eu fiz sobre os movimentos sem teto e relatos de mulheres que ficaram lá ocupando um prédio durante 3, 4, 5, 10 anos, e aí quando, enfim, o Estado vai conceder uma pequena casa muito distante, na periferia, mas concedeu, registrado e tudo, no nome do marido, aí tem uma briga, o marido bate nela e expulsa ela de casa. E ela se submete a várias atrocidades para poder estar dentro da casa com seus filhos. Então, a discussão do feminismo é muito pautada também nessa lógica, né? Porque a mulher sem terra também vive essas experiências, vive essas dificuldades. E precisa ser discutido isso. Não dá para a gente
dizer que a luta delas é só a luta pela terra. Não é, não é. Entendeu? E aí, por isso que eu fiz essa pergunta tão pueril, assim, justamente para trazer o debate. Não, mas foi ótimo. Inclusive, a da Natália Dill também foi muito boa. Porque eu entendi, Natália, o que você quis dizer, de até que forma o meu esse feminismo que eu estou estudando chega e para outras mulheres. Mas no caso, por exemplo, especificamente das mulheres camponesas, elas já estão nesse processo de construção de feminismo. Elas já estão, as pautas delas, se você abrir a página da Marcha das Margaridas, e, aliás, participe só de uma live aí do MST com mulheres você vai ver a verdadeira aula. As mulheres já estão, ó, as mulheres de Marcha da Margarida, as mulheres quebradeiras de coco, que é aqui da minha região do Piauí, a luta delas, a resistência delas é muito feminista, muito antes de se ter esse termo feminista, de ter essa conscientização de feminismo que hoje a gente, mulheres urbanas, acadêmicas, formulamos, né? Assim, que eu falo assim nesse sentido, mas eu tenho muito receio de falar essas questões de marcação, porque às vezes a gente pode entrar até em outros dualismos, né? Porque a ideia é reconhecer que há essas desigualdades, mas reconhecer isso para tentar transgredir a elas, né? E é importante a gente marcar isso, considerar essas questões, mas considerar a gente como responsável também por muitas dessas questões. Então, eu vejo quando eu estudo ecofeminismo, minha responsabilidade com a questão da natureza, com a questão dos animais não humanos, né? Com a questão, inclusive, de outras mulheres, entendeu? Porque, às vezes, você consome uma coisa que está prejudicando, desmatando uma área que ali vive mulheres, que estão cuidando, que têm seus filhos, que têm suas casas, e que provavelmente são elas que vão ser as principais vítimas daquele lugar. Então, vai além da questão que muitas vezes é pautado, que é importante, que tem que ser discutido, que a gente está longe de ter liberdade, né, de equiparidade, e aí a gente viu isso pela questão do aborto à criança lá, né, de Espírito Santo, mas a gente também tem que ir além dessas questões que já foram colocadas pelo feminismo no início dos anos 60, 70, 80. A gente tem que ir além, entendeu? A gente tem que pensar para além disso e nos colocar também nessa situação desse processo de globalização, de colonização. Inclusive, a gente tem que pensar que o que a gente, como às vezes a ideia de sucesso que botaram para a gente, eu gosto de falar isso muito ultimamente, que às vezes é uma ideia que é à custa de outros grupos sociais, é à custa de outras pessoas, né? E é isso, sabe? Então, a gente, às vezes, pode estar reproduzindo ações e a gente não está pensando em outros grupos. Então, realmente, que eu acho que foi nessa questão que você quis fazer, e aí vai ficar mesmo o feminismo só para um grupo, né? Só um grupo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uhum. Eu espero que tenha. Tem uma outra pergunta aqui. Patrício perguntou: qual a melhor forma de explanar a ideia ecofeminista no mundo machista no qual vivemos? De modo que ainda vivemos na ideia que o homem ainda é o centro e tudo é voltado para ele. O ecofeminismo age direto na descentralização do machismo? Sim. Olha, quando a gente começa a pensar de forma sobre a resistência de outros grupos sociais, quando eu falo grupos sociais, eu estou falando para além das mulheres também, mas que foram sempre invisibilizados na sociedade, apagados na sociedade, Patrício. Aí a gente começa a ver que começa a pensar, né, a mostrar, por exemplo, que a Gisele trouxe hoje, a Margarida Alves, né? Aí você começa a ver a luta de Margarida, e não só a luta de Margarida, mas, assim, porque a luta dela é questionando exatamente os títulos de terra, né, de não só serem para homens, questionando a questão da terra, né, contra o latifundiário, questionando, e aí vem uma luta interna também. Então, assim, quando a gente começa, eu vejo, assim, que a gente tem que começar a estudar mais mulheres,
eu vejo no âmbito de educação, sabe? Eu não acredito em outra saída. Se vocês tiverem alguma outra saída, vocês me falem. Mas eu vejo muito no âmbito da educação. E quem propõe muito, de uma forma excelente isso, é a Bell Hooks, né? Ela tem até uma influência freiriana, e ela escreve sobre uma educação mesmo para ser feminista, sabe? E pautado nessa ideia de transgredir, de liberdade, sabe? E o caminho é talvez a gente voltar, eu defendo isso, voltar, eu e algumas teóricas feministas, ecofeministas, estudar colocando mulheres, sabe, na literatura, estudando, mostrando os êxitos, não só, né, as questões e problemas, né, já dizia Emicida na música Amarelo, né, não só a partir das suas dores, mas também mostrando todas as vitórias, todas as lutas, e a partir disso também, Patrícia, mostrando que vocês, como homens, têm a somar também com a gente, porque todo mundo perde. Quando o sistema, assim, as atitudes que os homens têm com relação às mulheres são machistas, mas todos nós estamos dentro de uma estrutura patriarcal. E isso daí, ele vai dizendo como você tem que ser, você também como homem, como nós temos que nos comportar, o que você tem que fazer com relação a outros grupos sociais, as mulheres, como você tem... Então, isso daí vai moldando, isso daí vai inserindo na sua forma de se relacionar com todo mundo, na sua forma de viver. Então, eu acredito que o caminho seja esse. Eu não tenho, assim, uma fórmula pronta. Gisele, você tem, mesmo não sendo, não sendo a partir do ecofeminismo? Também não tenho, não, viu? Mas isso. Assim, eu até estava procurando, mas não está mais aqui, que eu ia indicar um documentário que eu assisti no Netflix, mas não está mais no Netflix. A Máscara que Está em Você, que discute sobre o machismo, né? O quanto o machismo também traz muitos problemas para os homens. Porque a gente fala assim, parece que o machismo só traz problemas para as mulheres, e não é a realidade, né? Aí a pergunta do Patrício, e aí você foi e falou um pouco sobre isso, né, de que existem outros problemas. Por isso que eu queria, não tá mais no Netflix, eu não sei aonde, e eu acho que foi um documentário financiado pela Netflix, A Máscara, vou botar aqui e você procura, A Máscara que Está em Você. Que justamente esse documentário discute sobre isso, sobre problemas gerados no machismo entre os homens. E aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir sobre isso. E aí sobre determinados estereótipos, que o homem só pode se comportar daquele jeito, e o homem que não se comporta daquele jeito, ele é gay, ele é não sei o quê, e aí vai, e isso provoca depressão, isso provoca suicídio, né? Então, esse documentário é muito interessante, porque levanta um outro olhar também, né? Esse é um dos que eu vi. Levanta um outro olhar sobre o quanto o machismo é um problema para toda a sociedade. Não é uma reivindicação só da mulher aqui, que eu estou sendo afetada, não. Os homens também são afetados. Até né? Porque tem homens que podem sofrer até mais do que alguns grupos de mulheres, né? Pois é. E dependendo da marca. Isso. E aí eu acho que, por exemplo, essa ideia de, por exemplo, a descentralização, o ecofeminismo direto na descentralização do machismo, eu acho que eu vou pensando que o ecofeminismo ele age direto na tentativa de combater o machismo, né? Eu acho que ele vai na lógica de combater, não é nem descentralizar, é combater mesmo. E aí, eu queria falar só mais uma coisinha, que é o seguinte. Eu e Taline, quando a gente estava, esse webinário surgiu de, assim, confusões mentais. Das nossas angústias. Muitas confusões mentais. Mas essas confusões mentais são ótimas, porque elas nos ajudam muito, né, a fazer várias reflexões. E aí eu confesso a vocês que, por exemplo,
Ontem eu estava terminando, né, de preparar essa apresentação. Aí eu falei assim, pô, eu não quero só ficar vangloriando Margarida Alves, só porque eu vou dar prosseguimento na fala de Thaline. Eu quero falar de que a Margarida Alves são várias Margaridas, né? E que a gente não visualiza isso, né? E aí foi assim, aí eu disse, não, eu quero debater isso, assim, de maneira, ao mesmo tempo que eu acho que eu até fui um pouco emotiva em alguns momentos, porque realmente é uma história muito emotiva, mas ao mesmo tempo é uma história bonita, não só da Margarida, mas de todas as outras, da Marielle, da Margarida, do Paulino Guajajara e vários outros, né? Porque é bonito, porque eles não desistem, não desiste. A Marielle recebe ameaças, o Paulino Guajajara recebe ameaças, a Margarida Alves recebe ameaças e persiste. E eu acho isso, assim, de uma coragem tamanha, sabe? É porque, na realidade, a ânsia por uma história, a ânsia por direitos, a ânsia pela vida é fundamental, é importante. E aí, assim, eu estou muito emotiva com esses debates, porque, assim, eu tenho lido muita coisa decolonial, lido muita coisa sobre os indígenas, né? Sobre a invisibilidade indígena na nossa história, sobre a invisibilidade negra na nossa história. E que, assim, apesar, é como os indígenas falam, né? Apesar de todo o trabalho dos brancos em quererem acabar com todos os indígenas, quererem silenciar, embranquecer todos os negros, eles estão aqui ainda, eles não desistiram, estão aqui. E eu acho que essa é a maior lição que a gente tem que levar, né? E de que tem muita coisa boa, e que a gente tem que se debruçar. E como eu estou vendo aqui que a maioria dos nossos alunos já estão formados, estão na faculdade e tudo, eu fico até feliz que eles estão aqui nos ouvindo ainda, tá? Eu acho que é isso, vocês têm que aproveitar e se debruçar. A internet é um campo de muitos buracos, muitos precipícios, mas tem muita coisa boa, que a gente pode tirar muita coisa boa e rever muita coisa que, por exemplo, eu, Thaline, não conseguimos compartilhar com vocês nas nossas aulas do IFAO. Hoje eu fico olhando para trás e digo, gente, era para eu ter trabalhado isso e tal. E não trabalhei. Vou trabalhar agora. Vou começar a trabalhar agora, né? E assim, mas vocês têm têm todas as ferramentas aí para correr atrás. E eu acho isso maravilhoso. E a ideia nossa desse webinar é justamente isso: instigar para que as pessoas corram atrás, busquem outras informações. Eu e Thalinha agora somos seguidores de meio mundo de povo indígena, de movimento negro, de não sei o quê, porque a gente quer aprender, porque a gente precisa aprender constantemente, né? Inclusive para. Eu não gosto dessa palavra se reciclar, não, para a gente se renovar mesmo, virar um novo, porque eu não vou ser a mesma Gisele do passado, é outra Gisele. É isso. Thaline? Não, gente, é isso. Não tenho mais o que falar, não. Espero que vocês tenham gostado. O caminho, e aí, para quem ainda tinha dúvida, o feminismo, o ecofeminismo, essas questões é para todos, né? Para todas as pessoas, certo, gente? Para quem se não ficou compreensível, assim, o protagonismo é das mulheres, nesse caso específico, porque é o que eu tenho tentado mostrar que realmente a história apagou as mulheres, né? A história apagou as mulheres de todas as formas. Mulheres indígenas, mulheres negras, e assim, mas quando eu trago ecofeminismo, mulheres camponesas, mulheres da floresta, ribeirinhas, a gente não escuta, a história é contada sempre a partir, quando é contada, é sempre a partir da lógica masculina. Então, assim, quando eu trabalhar o ecofeminismo, a gente tem que ver que a gente não pode se limitar também só a uma teoria, a gente tem que buscar, por exemplo, eu tenho trabalhado conhecido muito, por exemplo, o feminismo comunitário, que é muito feminismo de mulheres indígenas da Bolívia e também do Brasil. Eu já conheci, Gisele, mulheres indígenas aqui no Brasil que pautadas pelo feminismo comunitário.
Então, e trabalha essa ideia de comunidade que a gente também não tem, a gente perdeu tudo isso. Então, quando eu trago esses temas para vocês, eu penso de que a gente é mais para abrir uma discussão, para a gente pensar, né, na ideia agora que eu vou falar, de decolonizar mesmo, decolonizar o que a gente, quando eu estudo o feminismo, quando eu tenho estudado, além da importância disso na vida, porque a gente vê a questão da violência à mulher, vê a questão mas também numa questão da gente parar e repensar nossas próprias ações, o que é que a gente quer fazer com aquilo, o que é que a gente tem feito da nossa vida, com o nosso tempo. É isso, né? E aproveitando, eu espero que vocês, só para já finalizando, né, também, eu espero que vocês fiquem bem, né? E, infelizmente, próximo ano eu estando aí, talvez eu não veja muito de vocês, então. E que a gente tenha mais outros eventos aqui. Gisele vai ter mais um evento muito legal, né, no final do mês, e aí a gente se reencontra por aí, por essas. Ó, vamos ter novos eventos aí, tá? Fiquem ligados, viu? Coisas novas. Exatamente nessa lógica de descentralização aí que o Patrício falou. Não sei nem se é descentralização, Patrícia. Que descentralização porque realmente sai do centro, sabe? Mas é no sentido assim de realmente mostrar perspectivas que a gente nunca viu, porque a gente só foi educado para pensar sobre uma lógica de poder, uma lógica de saber, uma lógica de se relacionar. E agora a gente tem que descolonizar tudo isso. Coisas novas, coisas diferentes, viu? E não vai ser eu e Thaline aqui, blá, 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 não. Vai ser gente de fora, viu? Mas é isso. Tá bom, gente? Obrigada a todos, Giovana, Rosane, Não Patrícia. quero nem falar. Eita, esse povo E ninguém fala, ninguém tá falando nada. Ficar no chat, só. A Natália ligou o microfone. Minha gente, não, era só para falar que eu não tenho nada contra o feminismo, não, viu, gente? Acho que, mas foi muito boa as explanações necessárias. Aprendi muito. Obrigado, saudade de vocês. Um beijo, gente. Vamos falar mais alguma coisa? Rosane, Elô, Patrícia, Giovana. Oi, a Natália já caiu fora. Então tá. Finaliza, então? Finalizam, né? Vou finalizar, então, gente, a gravação aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos, viu? Tchau.